Cai fora da minha frente. Foi exatamente isso que o meu marido disse. O nome dele era Tiago. Ele gritou essas palavras quando eu cheguei mais cedo em casa. Eu peguei ele no flagra com a vizinha. O nome dela era Camila. Ela era a típica vizinha folgada do nosso prédio na Vila Mariana. Ela sempre batia na nossa porta para pedir açúcar. Ou pedir sal. Ou pedir dinheiro emprestado. A porta da sala não foi apenas aberta por mim. Eu escancarei a porta. O Tiago foi pego de surpresa de um jeito que ele nunca imaginou. A nossa sala de estar estava um caos. Eu tinha limpado tudo no dia anterior. Eu tinha deixado o chão brilhando. Eu tinha arrumado as almofadas. Agora o lugar parecia um campo de batalha. Era o resultado de uma tempestade de desejos sujos. A Camila tentava colocar o vestido de chita estampado. Ela tentava se cobrir de qualquer jeito. Mas ela estava nervosa. O vestido se embolou nas mãos dela como se fosse um pano de chão molhado. O Tiago estava na frente dela. O rosto dele estava deformado. Era uma mistura de vergonha com muita raiva. Ele pegou uma almofada do sofá para se esconder. Ele tentava cobrir a própria nudez. O silêncio na sala era pesado. Eu não dei nenhum grito. Eu não derramei nenhuma lágrima. Eu não quebrei nenhum prato. Eu não fiz nenhum escândalo. O meu rosto continuou completamente calmo. Parecia que eu tinha chegado para tomar um café da tarde com eles. Essa minha calma surreal deixou o Tiago louco. Essa frieza o irritou muito mais do que qualquer crise de choro. O que você está olhando? Se não está gostando da cena, você pode ir embora. Cai fora daqui. Ele disparou essas palavras contra mim. Ele estava muito confiante. Ele achava que a palavra dele era a lei máxima ali. Ele se sentia o dono do mundo. O apartamento supostamente pertencia a ele. A mãe dele disse que tinha dado o imóvel de presente de casamento. Ele usava essas paredes como um escudo impenetrável. Ele tinha plena certeza de que eu não tinha para onde correr. A casa dos meus pais no interior de São Paulo já tinha sido vendida faz muito tempo. Eu não tinha outros parentes por perto. Eu não tinha ninguém que pudesse me abrigar naquela tarde fria. Eu apenas balancei a cabeça. Eu concordei com um gesto simples. Esse silêncio absoluto foi um choque enorme para ele. Foi mais assustador do que a minha chegada surpresa. Eu dei as costas para aquela cena patética. Eu caminhei direto para o nosso quarto. O Tiago finalmente jogou a almofada no chão. Ele veio atrás de mim. O que você está fazendo? Você está arrumando a sua mala. Ele perguntou com um sorriso maldoso no rosto. Ele achava que eu estava apenas fazendo teatro. A Camila finalmente conseguiu vestir a roupa amassada. Ela arrumou o cabelo loiro tingido. Ela olhava para a situação sem entender nada. Ela vai mesmo embora da sua casa. A Camila sussurrou no ouvido do Tiago. Ela parecia chocada. O Tiago apenas balançou a mão no ar com desprezo. Ele jurava que eu estava apenas tentando chamar a atenção. Mas eu estava mesmo arrumando as minhas coisas. Eu não estava jogando roupas de qualquer jeito. Eu não estava tendo um ataque de fúria. Eu dobrava cada peça com muito método e muita paz. Eu peguei a minha mala de rodinhas antiga. Eu coloquei apenas o que era mais importante para mim. Eu peguei algumas blusas e calças. Eu peguei a minha pasta de documentos. Eu peguei o meu notebook. Esse computador era a minha ferramenta de trabalho e a minha vida. Eu sempre fui uma mulher de atitude. Eu nunca fui mulher de falar e não fazer. Durante os nossos 5 anos de casamento eu nunca fiz um único barraco. Eu nunca fiz cenas na frente de ninguém. Muitas vezes eu tive motivos de sobra para gritar com ele. Mas eu escolhia resolver as coisas na prática. Eu sempre preferi agir do que apenas reagir. E aquele momento exigia uma atitude firme. Você está de brincadeira comigo. A voz do Tiago já não tinha a mesma arrogância de antes. Ele falou isso quando me viu parada no corredor. Eu estava com a mala pronta nas mãos.
A Camila espiava por trás dos ombros dele. O sorriso debochado da vizinha sumiu do rosto dela. Eu andei até o armário do corredor. Eu peguei uma pequena caixa de papelão. Dentro da caixa estavam as minhas fotografias antigas. Estavam os desenhos que eu fiz na infância. Estavam alguns cartões postais com lembranças boas. Aquilo era tudo que me ligava ao meu passado. Um passado que agora estava ficando para trás de forma definitiva. Você tem certeza de que quer estragar a sua vida inteira? O Tiago tentou retomar o controle da situação. Ele tentou usar o velho tom de superioridade dele. Ele simplesmente não conseguia acreditar que eu estava indo embora de verdade. Os meus olhos sempre foram muito quentes e amorosos para ele. Mas naquele segundo os meus olhos estavam congelados. Eu olhava para ele como se ele fosse um estranho na rua. Eu passei por ele sem dizer uma única palavra. Eu caminhei firme em direção à porta da frente. A porta bateu de forma muito suave. Fez um barulho quase imperceptível. Mas aquele som ecoou pelo apartamento vazio. O som deixou para trás um silêncio pesado e esquisito. Um silêncio que oprimia. Eu desci pelo elevador e pedi um carro pelo aplicativo. Eu digitei o endereço de um hotel simples. O hotel ficava no bairro de Pinheiros. Ficava bem longe daquela confusão. O carro cortava as ruas movimentadas de São Paulo. O trânsito estava intenso como sempre. Eu tirei o meu celular da bolsa. Eu abri a minha lista de contatos. Eu encontrei rapidamente o número da dona Sônia. Ela era a mãe do Tiago. Ela era a minha sogra. Os meus dedos não tremeram em nenhum momento. Eu apertei o botão verde para ligar. O telefone chamou 2 vezes. Helena, minha filha, o que aconteceu? Por que você não está no apartamento? A voz da dona Sônia soou muito preocupada do outro lado da linha. Ela sempre foi uma mulher muito dura e autoritária. Mas agora o tom de voz dela mostrava uma aflição verdadeira. Dona Sônia, eu acabei de sair de casa. Eu deixei o Tiago. Eu falei de forma muito calma e direta. Eu não demonstrei nenhuma tristeza. As minhas palavras soaram como uma sentença final. Uma decisão que não tinha mais volta. Houve um longo silêncio no telefone. O que você quer dizer com sair de casa? Vocês tiveram alguma briga feia? O Tiago fez alguma besteira grande. A minha sogra tentava entender o tamanho do problema. Ele estava com a Camila. Aquela nossa vizinha de porta. Eu peguei os dois juntos na nossa sala. Ele mandou eu ir embora se eu não estivesse satisfeita com a situação. Eu respondi com a voz mais plana do mundo. Parecia que eu estava comentando sobre a previsão do tempo. Como ele tem coragem de fazer uma barbaridade dessas? Eu vou ligar para ele agora mesmo. Eu vou dar uma surra moral nesse moleque. Ele não tem o direito de fazer isso com você. A dona Sônia começou a gritar indignada no telefone. Ela sempre esteve do meu lado. Ela me considerava a nora mais perfeita do mundo. O Tiago era muito irresponsável. Mas eu era o oposto dele. Eu era uma mulher de confiança. Eu era muito responsável. Eu cuidava muito bem de tudo. Não precisa fazer isso, dona Sônia. Eu já fui embora. Mas existe um outro detalhe importante que a senhora precisa saber agora mesmo. A minha voz ficou um pouco mais baixa. Mas não perdeu a firmeza. Eu não vou mais pagar as parcelas do financiamento imobiliário. O silêncio voltou. Desta vez o silêncio foi ensurdecedor. Por um segundo eu achei que a ligação tinha caído. Do que você está falando, Helena? Que parcelas são essas? Que história de financiamento é essa? O apartamento foi um presente meu para o Tiago. A dona Sônia estava completamente confusa. O apartamento não foi um presente, dona Sônia. A senhora assinou os papéis como fiadora. A sua chácara em Atibaia foi colocada como garantia do empréstimo na Caixa Econômica Federal. Eu paguei todas as parcelas do financiamento durante esses 5 anos. Eu paguei tudo religiosamente todos os meses. O dinheiro saía direto da minha conta bancária.
Eu expliquei tudo de forma muito didática. Eu não dei tempo para ela processar a informação devagar. Você pagava as parcelas do apartamento. Mas como isso é possível? O Tiago sempre me disse que a minha assinatura era apenas para formalizar a doação. Ele me jurou que era um presente legalizado. Ele nunca me falou uma única palavra sobre dívida com o banco. A voz da dona Sônia começou a falhar feio. Eu podia escutar o pânico crescendo na garganta dela. O Tiago não sabia de nada. Eu tenho uma pequena empresa de gestão de redes sociais na internet. Eu trabalho de forma digital. Ele sempre achou que eu era apenas uma dona de casa encostada. Ele achava que eu vivia do salário dele. Eu transferi o dinheiro da conta da minha empresa para o banco. Eu fazia isso para que ele não percebesse de onde o dinheiro vinha. Eu detalhei o meu plano metodicamente. Eu estava revelando o meu maior segredo para ela. E o que vai acontecer agora com tudo isso? O que significa dizer que você não vai mais pagar o banco? Você quer que o banco tome a minha chácara em Atibaia? O que você fez com a gente, Helena? A dona Sônia passou da indignação para o desespero total. A voz dela tremia sem parar. As palavras dela mostravam uma agonia profunda. A chácara não era apenas uma casa de campo para ela. Era o lugar onde ela passava todos os finais de semana. Era o lugar onde ela plantava as flores dela. Era o lugar cheio de memórias do marido falecido. Cada árvore de jabuticaba tinha o suor dela. A partir de hoje o Tiago vai ter que assumir os pagamentos mensais. Ou talvez a senhora tenha que pagar. Eu não tenho mais nenhuma ligação com as dívidas de vocês. Passe bem, dona Sônia. Eu desliguei o telefone na cara dela. Eu não dei nenhuma chance para ela fazer mais perguntas. Eu não queria escutar choramingos. Eu senti um alívio gigantesco. Parecia que um caminhão de pedras tinha saído das minhas costas. A dona Sônia estava sentada na cozinha da casa dela na capital. Ela segurava o celular mudo com a mão trêmula. As minhas palavras batiam na cabeça dela como marretadas. Financiamento. Parcelas. Chácara como garantia. Durante todos esses 5 anos o Tiago repetiu a mesma mentira. Ele dizia para todos os amigos que a mãe dele tinha comprado o apartamento à vista. Ele estufava o peito para falar do presente de casamento. E ela acreditou cegamente nessa história. Ela sempre confiou no filho. O Tiago era a luz dos olhos dela. Ela sabia que ele era meio preguiçoso. Mas ela nunca imaginou uma traição dessas. E agora a chácara dela estava em perigo. A casa amada dela estava nas mãos do banco. Ela lembrava das geleias caseiras que fazia no fogão a lenha. Ela lembrava das festas de família no quintal. O banco poderia simplesmente tomar tudo aquilo em um leilão. A dona Sônia sentiu a visão escurecer só de pensar na possibilidade de perder o sítio. A primeira vontade dela foi ligar para o Tiago e xingar o filho. Mas ela respirou fundo e segurou a emoção. Ela precisava organizar as ideias antes de atacar. O pânico batia em ondas fortes no peito dela. Mas a dona Sônia era uma mulher criada na roça. Ela era muito forte. Ela sabia que precisava entender o tamanho do buraco primeiro. Ela andou até o quarto de hóspedes. Ela abriu a gaveta de uma cômoda velha de madeira. Lá ela guardava as pastas com documentos importantes. Certidões de nascimento. Papéis de casamento. Recibos antigos. Em alguma daquelas pastas vermelhas devia estar o contrato do apartamento. Era o contrato que o Tiago levou até Atibaia para ela assinar. Ele levou os papéis em um domingo de sol. Ele disse que era apenas uma burocracia do cartório para pagar menos impostos. Ela assinou tudo sem ler as letras pequenas. Ela confiava no próprio sangue. Com as mãos tremendo muito, ela encontrou a pasta de plástico transparente. O coração dela disparou. O contrato do financiamento estava lá. Tinha o nome do Tiago bem grande na frente. Tinha o nome dela listado como fiadora principal. Tinha a descrição da chácara como alienação fiduciária. Tinha uma tabela cheia de números e datas. As cláusulas estavam impressas com letras minúsculas.
Ela nunca tinha tido a curiosidade de ler aquilo. Agora ela lia cada palavra com os olhos arregalados. Ela tentava entender a tragédia. Era um financiamento de 20 anos. Já tinham se passado 5 anos. A Helena pagou 5 anos sozinha. A dona Sônia pegou o telefone e ligou para o filho sem pensar 2 vezes. A raiva era incontrolável. O telefone tocou várias vezes. Os toques pareciam durar uma eternidade. Finalmente o Tiago atendeu a ligação. A voz dele estava arrastada. Ele parecia ter acabado de acordar de um cochilo no sofá. Mãe, o que foi agora? Você não podia esperar o dia clarear amanhã. Ele reclamou com muita impaciência. O que foi, Tiago? Você perdeu o juízo de vez. A dona Sônia gritou com toda a força dos pulmões. Ela não conseguiu segurar a fúria. Ela sentia o sangue ferver de ódio. Tinha medo e tinha muita mágoa na voz dela. Mãe, fica calma, pelo amor de Deus. Por que você está berrando no meu ouvido? A Helena foi fazer fofoca para você. O Tiago achou que a ex-mulher tinha apenas chorado as mágoas no ombro da mãe dele. Ele achava que ia ouvir uma bronca sobre fidelidade e casamento. A Helena foi embora da sua casa. E ela me disse que não vai pagar mais nenhum centavo do financiamento. Aquele financiamento que você fez nas minhas costas. Aquele papel maldito que colocou a minha chácara como garantia no banco. A dona Sônia gritava muito alto. Ela não se importava se os vizinhos de porta estavam escutando o escândalo. A linha ficou muda. Dessa vez a pausa foi do lado do Tiago. Foi um silêncio muito mais demorado e aterrorizante do que o meu. Que história de financiamento, mãe? Do que você está falando? O apartamento foi um presente seu. A voz do Tiago saiu espremida e muito fina. Ele parecia estar com falta de ar. Presente meu, uma ova. Você tem noção do que essa mulher fez com a nossa vida? Você tem noção da burrada que você fez, seu idiota? A minha chácara sagrada. O banco vai tomar o meu sítio se nós não pagarmos os boletos. A dona Sônia gritava enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dela. Eram lágrimas de muito medo. Mas eram principalmente lágrimas de decepção profunda com o próprio filho. Mãe, eu estou indo para a sua casa agora. Fica calma, por favor. Nós vamos entender essa confusão direito. A voz do Tiago começou a tremer de verdade. Ele finalmente percebeu que a situação era grave. O buraco era muito mais fundo do que um simples divórcio por causa de uma pulada de cerca. Vem agora mesmo para cá. Se você não vier, eu vou até o seu prédio e faço um barraco na portaria. A dona Sônia bateu o telefone com violência. Ela se sentia humilhada. Ela foi enganada pelo homem que ela carregou na barriga. Durante todos esses anos ela andava de cabeça erguida. Ela contava vantagens sobre ajudar o filho a ter a casa própria. E no fim das contas ela foi usada como um fantoche em um esquema sujo. O Tiago chegou no apartamento da mãe branco feito um fantasma. Ele estava completamente desnorteado. A Camila estava no apartamento dele quando ele saiu. A vizinha tentou entender o que estava acontecendo. Ela passava as mãos no cabelo descolorido. Ela fez várias perguntas. Mas o Tiago nem olhou na cara dela. Ele deixou a amante sozinha no meio da sala bagunçada e correu para o elevador. Mãe, vamos conversar com calma. Me conta tudo direito. O Tiago tentou bancar o gerente de empresa. Ele queria controlar a situação. Mas os joelhos dele estavam bambos. Calmo, caramba, Tiago. Você mentiu para mim. Você mentiu para Helena de forma suja. Você colocou o trabalho da minha vida inteira em risco. E agora você me pede para ter calma. A dona Sônia estava em pé no meio da sala. Ela cruzou os braços na altura do peito. Os olhos dela tiravam chamas de raiva. O Tiago nunca tinha visto a mãe daquele jeito. Ela sempre foi exigente. Mas agora ela parecia um animal enjaulado. Ela jogou a pasta com o contrato no peito dele. Pega aqui o seu grande presente de casamento. Lê isso com muita atenção. Olha bem para os papéis.
Ela apontou o dedo indicador para a parte do documento que falava sobre a garantia. O Tiago começou a ler as letras miúdas. O rosto dele foi derretendo de pavor. A chácara. O amado sítio da mãe dele estava penhorado. O apartamento era financiado. Ele viveu meia década com a certeza absoluta de que o imóvel estava quitado. Ele sempre achou que era o dono legítimo de tudo. Ele não tinha a menor ideia de que eu trabalhava na internet. Ele não sabia que eu ganhava um bom dinheiro. Ele não sabia que eu pagava as faturas gigantes do banco todos os meses. Ele acreditava mesmo que eu era uma mulher inútil que dependia do dinheiro dele para comprar pão na padaria. Aquela descoberta era absurda e muito humilhante para o ego masculino dele. Mas por que a Helena nunca me falou a verdade? Ele balbuciou as palavras. Ele sentia o chão abrir debaixo dos pés dele. É claro que ela não falou nada, seu burro. Você nunca ia acreditar no trabalho dela. Você nunca daria valor para ela. Ela fez tudo isso em silêncio para que vocês tivessem um teto para morar. Ela fez isso para que você não precisasse se preocupar com contas. E ela escondeu porque sabia que você é um encostado. A dona Sônia atirava a verdade sem pena. E o que você fez para agradecer? Você pagou todo o esforço dela levando uma vagabunda para a cama de vocês. Você expulsou de casa a mulher que sustentava a sua vida de luxo enquanto você se divertia. Mãe, eu juro por Deus que eu não sabia de nada. O Tiago parecia uma criança de escola que foi pega roubando o lanche do colega. Não sabia porque é cego. Você tinha a obrigação de saber de tudo. Você tinha que ser um homem de verdade. Você tinha que cuidar das finanças da sua casa. Mas você preferiu viver no mundo da lua. E o que vamos fazer agora, seu sabichão? O próximo boleto vence na semana que vem. Você tem dinheiro para pagar ou o banco vem buscar as minhas chaves? Você entende o que essa mulher fez com você? Ela deixou você sem um centavo no bolso e com uma dívida gigante nas costas. A dona Sônia bateu na mesa da sala. Ela apontou para um extrato impresso. Olha bem para o valor dessa parcela. Você tem noção do tamanho dessa bomba? Essa parcela custa mais do que o seu salário inteiro do mês. O Tiago colocou as duas mãos na cabeça e apertou os cabelos. Ele era um gerente de nível médio em uma empresa de logística. O salário dele não era ruim para os padrões do Brasil. Mas era impossível pagar uma prestação tão alta. Ele não conseguiria pagar o banco e ainda manter a vida de luxo dele. Ele adorava gastar o dinheiro com bobagens. Ele pagava a prestação do carro novo. Ele comprava celular de última geração todos os anos. Ele vivia jantando em restaurantes caros na Vila Madalena. Eu nunca pedia dinheiro para nada. Eu era muito econômica. Eu usava roupas simples e não gastava com futilidades. Agora o cérebro dele começava a montar as peças do quebra-cabeça. Ele finalmente entendeu a razão de eu ser tão contida nos gastos. Eu preciso de dinheiro em espécie, Tiago. Eu preciso de muito dinheiro e tem que ser para ontem. Nós temos que pagar a parcela dessa semana. O resto da dívida você vai resolver depois. A voz da dona Sônia cortou o ar como uma faca. Você vai vender aquele carro grande que você comprou faz pouco tempo. Aquele carro chique que você usa para se exibir para aquela sua vizinha de porta. O carro é novo e você consegue um bom valor de repasse nele. Todo o dinheiro da venda vai direto para o banco. Se você não fizer isso amanhã mesmo, eu juro por Deus que tomo esse apartamento de você. Eu vendo essa merda a preço de banana só para tirar a minha chácara da reta. O Tiago perdeu a respiração. O Jeep Compass dele. Aquele carro era o maior orgulho da vida dele. Era o símbolo do sucesso que ele achava que tinha. Ele tinha comprado o carro financiado em dezenas de vezes. Ele mal tinha começado a pagar. Ele se sentia o rei do asfalto dirigindo aquele veículo. E agora ele precisava vender o carro correndo. E tudo por causa de uma traição idiota. Ele levantou os olhos vermelhos e olhou para a mãe. O rosto da dona Sônia parecia feito de pedra. Não tinha um pingo de pena ali. Tinha apenas uma determinação assustadora. Ele conhecia muito bem a mãe que tinha.
Quando ela tomava uma decisão, ninguém no mundo fazia ela mudar de ideia. Mãe, você não pode pedir isso. O carro é meu e eu preciso dele para trabalhar. Ele tentou argumentar com a voz chorosa. Seu. Você tem certeza de que ainda existe alguma coisa que seja sua nesse mundo depois dessa palhaçada? A dona Sônia cortou o choro dele na mesma hora. Cala essa boca e não ouse me responder. Amanhã de manhã você vai colocar o anúncio na internet. E tem mais uma coisa. Vai lá e avisa sua amante que a festa acabou. Avisa que você vai andar de ônibus lotado a partir de agora. Eu duvido que aquela loira oxigenada continue com você quando descobrir que você é um duro. Ela vai fugir correndo quando ver que você não tem dinheiro, não tem carro e muito menos apartamento próprio. O Tiago murchou no sofá. As palavras da mãe acertaram o estômago dele em cheio. A Camila adorava dar voltas no carro novo dele com o vidro aberto. Ela amava a imagem de executivo rico que ele vendia. Ele imaginou a cara dela quando descobrisse a realidade miserável dele. Era muita humilhação para um homem só. Ele ia perder a fama. Ia perder o respeito. Todo aquele peso esmagou a coluna dele em questão de segundos. Na manhã do dia seguinte, o Tiago acordou com os olhos inchados. O coração dele batia pesado. Ele tirou fotos do carro na garagem. Ele postou o anúncio de venda em um site famoso de veículos. O processo de venda foi um verdadeiro pesadelo. Os compradores que ligavam eram muito chatos. Eles encontravam defeitos em cada pequeno detalhe. Eles ofereciam valores absurdamente baixos pelo carro novinho. O Tiago sentia raiva ferver na garganta o dia inteiro. Ele sentia raiva de mim. Sentia raiva da dona Sônia. Sentia raiva da Camila. Mas no fundo ele sentia raiva mesmo era do reflexo dele no espelho. Quando a noite caiu, a Camila bateu na porta do apartamento dele. Ela entrou gingando. Ela queria saber por que ele estava com a cara tão amarrada. O Tiago não aguentou guardar o segredo sozinho. Ele precisava desabafar a pressão. Em um surto de desespero, ele jogou toda a verdade em cima dela. Ele contou a história do financiamento milionário. Ele falou sobre a chácara da mãe. Ele falou como eu tinha armado a pior das armadilhas para ele. Ele confessou que a mãe estava obrigando a venda do carro de luxo para não perder o sítio. A Camila sentou na cadeira da mesa de jantar. Ela escutou a história inteira sem dar um único pio. A expressão leve e sorridente dela foi derretendo aos poucos. Os olhos dela ficaram frios. A admiração que ela tinha por ele desapareceu em segundos. No lugar entrou um nojo bem visível. Então quer dizer que você não é o ricaço que você fingia ser no elevador? A voz da vizinha cortou a sala sem nenhuma emoção. Não tinha nenhum carinho nas palavras dela. Ela cruzou as pernas e balançou o pé. Quer dizer que a sua ex-mulher chata era muito mais inteligente do que você. Quer dizer que você era um gigolô que vivia às custas do suor dela. O Tiago gaguejou. Ele tentou inventar uma desculpa esfarrapada. As palavras não saíam da boca dele. Mas Camila tenta entender. O que a Helena fez foi covardia. Ela escondeu o dinheiro de mim de propósito. Isso é muito injusto. A Camila deu uma risada alta e muito seca. Injusto. Você quer falar sobre o que é injusto? Injusto é você levar outra mulher para a cama que a sua esposa comprou. Injusto é você expulsar ela do teto que ela pagava com o próprio trabalho. Você não passa de um derrotado. As palavras da amante estalaram na cara dele como um tapa de mão aberta. Elas foram cruéis e não deixaram espaço para a pena. A Camila levantou da cadeira de uma vez. Ela caminhou firme em direção à porta do corredor. Eu acho que nós não temos mais absolutamente nada para conversar por aqui. Ela falou isso sem nem olhar para o rosto dele. E vou te dar um aviso. Eu não perco meu tempo com macho que não tem onde cair morto. Você não tem carro. Você não tem conta gorda no banco. E pelo visto você também não tem cérebro. A porta bateu com muita força. O barulho ecoou pelo andar inteiro. Foi um barulho exagerado e proposital.
Aquela batida cortou o último fio de esperança que ele tinha. O Tiago ficou totalmente abandonado no meio da sala escura. Aquele apartamento enorme agora parecia uma caverna assustadora. Ele percebeu a burrice gigantesca que cometeu. Ele perdeu a Helena. Ele perdeu a mulher incrível que segurava a barra da vida dele nos bastidores. Ele perdeu o respeito sagrado da própria mãe. Ele perdeu o carro que alimentava o ego doente dele. E agora ele estava muito perto de ser expulso do apartamento e jogado na rua. Além de dever uma fortuna imensa para o banco e para a família. Ele deitou no sofá rasgado e encarou o teto branco. O frio da solidão congelou os ossos dele. Foram 5 anos vivendo na mais pura mordomia. Ele nunca desconfiou que aquela vida boa era o resultado das minhas madrugadas de trabalho no computador. E agora as mãos dele estavam completamente vazias. Essa foi a derrota mais amarga e dolorosa que ele poderia experimentar na vida. Ele bateu no peito achando que tinha ganhado a guerra quando me mandou sair. Mas ele tinha perdido absolutamente todas as batalhas. O tempo foi passando devagar e doloroso para ele. O Tiago conseguiu finalmente vender o carro. Ele pegou um valor ruim. O dinheiro da venda mal deu para cobrir as 2 próximas parcelas atrasadas. Ele usou o resto para pagar uma pequena parte da dívida que tinha com a mãe. A dona Sônia não quis mais correr nenhum risco. Assim que ele entregou o dinheiro do carro para ela, ela tomou uma atitude radical. Ela foi no cartório de Atibaia no dia seguinte. Ela fez uma doação em vida da chácara para uma sobrinha de confiança. Ela fez isso com uma cláusula de usufruto. Ela tinha pavor de que o Tiago fizesse uma nova dívida usando o nome dela de alguma forma. O apartamento continuava no nome dos dois no papel. Mas a dona Sônia mandava mensagens de voz todos os meses. Ela cobrava os comprovantes de pagamento do banco sem falta. Ela avisava constantemente que poderia entrar na justiça para vender a parte dela se ele atrasasse um único dia. Essa ameaça constante ficava pairando sobre a cabeça dele igual a uma nuvem negra. A vida profissional do Tiago desceu ladeira abaixo. O rendimento dele no escritório da empresa caiu drasticamente. Ele não tinha mais ânimo para bater metas. Ele recebeu várias advertências do chefe do setor. No final do ano ele foi rebaixado de cargo. O salário, que já era apertado, ficou ainda menor. O dinheiro dele evaporava apenas para pagar as contas básicas e o maldito financiamento do banco. Ele pagava a Caixa Econômica com o coração na mão. Ele tinha terror dos gritos da dona Sônia pelo telefone. O Tiago nunca mais viajou nas férias. Ele não pisava mais nos restaurantes badalados de São Paulo. Ele cortou as saídas para beber com os colegas. A rotina dele virou um inferno cinza. Ele acordava. Ele pegava trânsito. Ele trabalhava mal. Ele voltava para o apartamento vazio. Ele comia ovo frito. Ele ia dormir. O corpo dele sentiu o baque da tristeza. Ele ganhou muitos quilos na balança. O rosto dele ficou inchado e envelhecido. Aquele olhar brilhante de homem vitorioso apagou para sempre. A solidão abraçava o corpo gordo dele todas as noites. Ele tentou usar aplicativos de relacionamento para arrumar uma nova namorada. Mas todas as tentativas foram um fracasso terrível. As mulheres percebiam o cheiro de fracasso de longe. Elas olhavam para ele e não viam mais o cara charmoso de antes. Elas viam um cara cheio de dívidas, amargurado e sem carro. A tristeza constante dele afastava qualquer chance de romance. O Tiago passava as madrugadas pensando na Helena. Ele lembrava da minha paz de espírito. Ele lembrava como eu resolvia os problemas sem levantar a voz. Ele lembrava do prato de comida quente que eu deixava no fogão para ele. Ele tratava tudo aquilo como se fosse uma obrigação minha. Ele finalmente entendeu que por trás da minha imagem de mulher quieta existia uma guerreira formidável. Eu não era uma simples mulher do lar. Eu era o motor que fazia aquela família andar para frente. Eu era a base financeira oculta. E ele não apenas ignorou tudo isso. Ele pisou em cima da minha dignidade como se eu fosse um tapete velho. Em uma noite chuvosa ele estava rolando o dedo pela galeria do celular. Ele achou as nossas fotografias do casamento na igreja.
A Helena sorria na tela. Eu estava usando um vestido branco lindo e cheio de renda. Eu estava radiante e muito feliz. Ele estava de terno apertado, sorrindo largo com o futuro pela frente. Eles estavam tão longe daquela realidade agora. Ele destruiu aquele quadro perfeito com as próprias mãos. A culpa mordeu o peito dele com dentes afiados. Ele tentou buscar o meu nome no Instagram e no Facebook. Ele queria ver o meu rosto de novo. Mas eu tinha sumido do mapa virtual dele. O meu perfil pessoal estava bloqueado ou deletado. A página da minha empresa não aparecia nas buscas dele. Parecia que a Helena tinha virado fumaça e levado o mundo inteiro junto. Cada amanhecer era um castigo para o Tiago. Aquele apartamento de classe média que antes era a fortaleza dele virou uma cela de prisão solitária. As paredes limpas eram um lembrete eterno do casamento falido. Eram lembretes da burrice dele. Cada pagamento que ele enviava para o banco não era apenas uma conta. Era uma facada no orgulho dele. Era a cobrança dolorosa pelo erro de ter me trocado por uma aventura barata no andar de cima. Ele ficou apenas com as 4 paredes daquele imóvel frio. E a grande vitória que ele achou que teve se transformou na pior ruína da história dele. Enquanto o Tiago afundava na própria miséria, minha vida decolava de um jeito maravilhoso. Os primeiros dias naquele hotel em Pinheiros não foram fáceis para mim. Ficar sozinho em um quarto de hotel alugado assusta. Eu precisei me acostumar com o barulho da rua. O meu antigo mundo tinha desabado de repente. O peso da traição ainda machucava um pouco a minha cabeça. Mas eu sempre fui uma mulher muito prática. Eu não tinha tempo para me afogar em lágrimas em cima de uma cama de hotel. Eu peguei o meu notebook no dia seguinte bem cedo. Aquele computador preto era a minha janela de oportunidades. Eu mandei e-mails para todos os meus clientes ativos na internet. Eu avisei sobre uma mudança de endereço temporária. Eu garanti que as campanhas de marketing deles não iam atrasar um único minuto. E eu cumpri essa promessa. Graças a Deus, o meu modelo de negócios era totalmente remoto. Eu precisava apenas de um sinal bom de Wi-Fi para fazer dinheiro. O dinheiro que eu tinha guardado em segredo na minha conta digital me dava muita paz. Eu sempre separei uma parte do lucro da empresa para emergências. E essa precaução foi a minha salvação financeira. Na semana seguinte eu achei um apartamento pequeno e muito charmoso para alugar no bairro da Vila Madalena. Era um lugar temporário com piso de madeira. Mas eu me sentia 1000 vezes melhor lá do que no hotel frio. Eu comprei apenas o básico. Eu comprei uma mesa de escritório ergonômica. Eu comprei uma cadeira boa para as costas. Eu arrumei um canto cheio de plantas perto da janela para tomar café. A sensação de respirar ar puro e não dever nada para ninguém era como beber água gelada no deserto. Eu não tinha mais que lidar com as regras absurdas do Tiago. Eu não precisava mais fingir que não sabia das mentiras dele. A conversa pesada que eu tive com a dona Sônia me fez muito bem. Eu devolvi a bomba para o colo de quem fabricou a bomba. Eu me livrei do peso de carregar os erros daquela família nas minhas costas. A minha saída silenciosa sem brigas desgastantes evitou que eu perdesse a minha energia vital. Eu usei essa raiva acumulada para trabalhar muito mais. Eu tomei a decisão de focar totalmente no crescimento da minha agência digital. Eu tinha planos antigos de contratar uma equipe de redatores. Mas a rotina cansativa de cuidar da casa e a necessidade de esconder as minhas finanças do meu ex-marido sempre atrasavam os meus sonhos. Agora as correntes tinham sido quebradas. Eu mergulhei nos livros. Eu paguei por mentorias caras de marketing e negócios. Eu comecei a prospectar clientes gigantes na internet. O meu trabalho era muito elogiado e a minha fama de profissional competente se espalhou rápido nos grupos de empresários. A minha empresa dobrou de faturamento em questão de 3 meses de trabalho intenso. A minha cabeça fervia de ideias inovadoras todos os dias. Eu acordava cedo e corria no parque do Ibirapuera. Eu me sentia viva de novo. A energia fluía pelo meu corpo de um jeito mágico. Eu me matriculei em uma academia de luxo. Eu comecei a devorar livros de empreendedorismo que antes pegavam poeira na gaveta. Eu voltei a frequentar os cafés chiques com as minhas antigas amigas da faculdade.
As mesmas amigas que o Tiago sempre reclamava quando eu queria encontrar. Eu não tinha tempo para desejar o mal dele. O meu sentimento pelo Tiago era de total indiferença. Era uma pena distante de alguém que se destruiu sozinho. Ele fez a cama cheia de pregos e deitou nela por vontade própria. Eu sabia perfeitamente que o meu sumiço tinha quebrado as pernas dele. Mas a culpa era exclusivamente da arrogância e da falta de caráter dele. Eu nunca busquei uma vingança de novela. Eu apenas deixei a justiça da vida seguir o curso natural das coisas. E a vida foi muito justa com os dois. 6 meses de trabalho duro se passaram muito rápido. Um dia o meu telefone tocou. Era uma proposta fantástica de uma agência gigante localizada na Avenida Faria Lima. Eles queriam que eu assumisse a cadeira de diretora de contas especiais e novos negócios da empresa. Era um cargo de chefia. Era a chance de ouro que eu sempre batalhei para conseguir. Eu assinei o contrato sem piscar. Eu passei a carteira de clientes menores da minha agência para uma colega de confiança e fechei o meu CNPJ antigo. Eu vesti a camisa da corporação grande. O novo salário era astronômico em comparação ao meu passado. Eu tinha bônus por resultados. Eu lidava com projetos de marcas famosas no país inteiro. Com esse novo patamar de vida eu me mudei de vez. Eu aluguei um apartamento gigantesco de alto padrão no Itaim Bibi. A janela da sala ia do chão ao teto e tinha uma vista maravilhosa da cidade de São Paulo iluminada à noite. A nova empresa bancou uma parte dos custos de mudança como benefício. Eu comprei sofás de grife. Eu escolhi cada vaso de decoração. Eu criei um lar maravilhoso com a minha própria identidade de mulher vitoriosa. Eu viajava de avião com frequência. Eu participava de jantares de negócios caríssimos. Eu conheci pessoas fantásticas do mercado financeiro. Eu degustava a cada momento da minha liberdade luxuosa. A Helena submissa morreu para dar lugar a uma executiva de respeito. Eu sabia exatamente o meu valor na mesa. Eu aprendi a ter orgulho das minhas decisões difíceis. A independência plena que eu alcancei foi o maior prêmio de toda a confusão. O presente mais caro da minha história não foi o apartamento falso da sogra. Foi a capacidade imensa de me sustentar e ser dona do meu próprio destino sem depender da aprovação de nenhum homem. E essa coroa na cabeça foi forjada apenas com o meu suor debaixo de noites em claro. 2 anos se passaram voando e deixaram marcas muito diferentes para nós dois. O Tiago continuava morando no mesmo apartamento escuro na Vila Mariana. Ele nunca conseguiu dinheiro suficiente para comprar a parte do imóvel que pertencia à dona Sônia. A mãe dele continuou a tortura mental todos os meses sem falhar um dia sequer. A pressão de perder a casa era como uma guilhotina pronta para cair no pescoço dele a qualquer atraso bancário. Ele vivia de forma miserável para conseguir pagar o financiamento altíssimo em dia. Ele parou de comprar roupas. Ele usava camisas desbotadas no trabalho. Ele vivia de comida congelada e macarrão instantâneo barato. O corpo pesado dele andava pelas ruas arrastando os pés. Os olhos caídos mostravam a morte da alma do rapaz arrogante. A solidão cravava garras pontiagudas no peito dele nas noites de domingo. As tentativas fracassadas de romance deixaram ele traumatizado. Ele tinha certeza de que nenhuma mulher que prestasse olharia para um homem tão afundado no buraco como ele. E ele tinha razão. Certa tarde o Tiago estava andando pela calçada larga da Avenida Faria Lima voltando de uma reunião ruim. O céu estava nublado. O trânsito de carros importados estava travado na rua. De repente os olhos cansados dele pararam. Ele viu um carro sedã de luxo parar suavemente em frente a um prédio de vidro espelhado. A porta de trás do carro se abriu. E eu desci do banco de couro. Eu estava vestindo um terninho de alfaiataria impecável na cor azul marinho. O meu cabelo longo estava escovado perfeitamente e brilhava. Eu carregava uma bolsa de marca famosa pendurada no ombro esquerdo. A minha postura era de uma rainha moderna. Eu sorria com a boca inteira para o motorista particular. Um homem de terno cinza, muito alto e elegante, caminhou ao meu lado na calçada. Ele sorriu e abriu a porta de vidro giratória do prédio comercial para mim. Ele colocou a mão de forma muito educada na base das minhas costas enquanto conversávamos sobre negócios.
O Tiago parou de respirar na calçada. Ele cravou os sapatos velhos no cimento. Ele esfregou os olhos achando que estava sofrendo uma alucinação de cansaço. Mas não era um delírio. Era eu mesma. A Helena que ele chamou de inútil. A mulher que ele chutou para a rua sem um tostão na bolsa. A ex-esposa que ele jurava que ia terminar pedindo esmolas para os parentes. A mulher na frente dele parecia ter saído da capa de uma revista de negócios importante. Eu estava linda, poderosa, milionária e cercada de respeito por todos os lados. E o pior de tudo para ele. Eu transbordava felicidade em cada movimento. O Tiago sentiu um soco invisível esmagar o estômago dele. Um bolo de choro seco trancou a garganta dele na hora. Aquele castelo de cartas que ele chamava de vitória desmoronou no asfalto molhado. Ele engoliu a seco a certeza cruel de que ele era o grande perdedor da história. Ele não tinha nada. E eu tinha conquistado o universo inteiro que eu sempre mereci ter. Foi o tapa na cara mais violento e silencioso que ele já tomou. Ele ficou parado igual uma estátua na Faria Lima enquanto eu desaparecia pelo saguão luxuoso do prédio. Ele sentiu o resto da alma dele quebrar em 1000 pedacinhos de vidro. Depois daquele encontro surpresa, a mente do Tiago entrou em colapso profundo. A imagem da ex-mulher rica caminhando para o sucesso cravou no cérebro dele. Ele tinha pesadelos de noite. Ele via minha bolsa de marca rodando na frente dele nas calçadas lotadas. A diferença gigantesca entre a nossa realidade esmagou o coração dele de vez. Ele não entendia que tipo de magia eu fiz para subir tão alto e tão rápido depois do divórcio feio. Ele ainda acreditava na ilusão de que eu era uma coitada no dia que saí com a malinha de rodinhas. Essa arrogância estúpida impedia que ele visse que eu já era forte desde muito tempo. Essa miopia moral destruiu as sobras de orgulho que ele tinha. Ele não podia mais deitar no sofá e inventar histórias na cabeça de que eu estava sofrendo pelos cantos de um quarto escuro. O fato era que eu estava no topo da cidade. E ele estava afundando na lama do próprio egoísmo. A rotina do Tiago piorou muito. O despertador tocava às 6 da manhã. Ele ia para a empresa trabalhar de forma robótica sem esperança de promoção. Ele almoçava um prato feito ruim em um restaurante escuro na esquina da firma. Ele voltava para o apartamento que não tinha mais som de risadas. Ele sentava no sofá velho, ligava a televisão e jogava videogame sozinho para tentar esquecer a dor. Mas a tela brilhante não conseguia calar o barulho da solidão. Faltava a minha voz para perguntar como foi o dia dele. Faltava o cheiro do meu bolo assando no forno no fim da tarde. Faltava o meu dom de transformar aquele quadrado de cimento em um lugar com alma. Ele percebeu tarde demais que perdeu muito mais do que a faxineira da casa. Ele jogou no lixo a parceira leal que carregava as contas pesadas e ainda sorria no final do dia. A dona Sônia apertava a coleira financeira dele sem piedade. O ritual do dia 5 de cada mês era mandar o comprovante de pagamento da caixa pelo WhatsApp dela. Ela nunca mais elogiou o filho. Ela respondia apenas com figurinhas curtas ou frases secas. O amor de mãe cega virou uma vigilância de delegacia. Ele se sentia como um bandido cumprindo pena na frente da própria mãe. O resto dos amigos dele evaporaram. Ninguém tinha paciência para sentar na mesa de bar e escutar as lamentações infinitas dele. Para a sociedade em volta dele, ele era apenas o trouxa que traiu a mulher que pagava a conta de luz dele. Ele parou de mandar mensagens nos grupos do celular. Ele morria de vergonha do próprio espelho. Às vezes o desespero batia tão forte de madrugada que ele digitava textos gigantes no aplicativo de mensagens. Textos cheios de perdão, cheios de arrependimento e dor. Textos implorando para eu voltar. Mas o dedo dele tremia no botão de enviar e ele apagava tudo chorando. Ele sabia muito bem que não existia volta no relógio. A Helena do passado estava morta e enterrada. E mesmo se a Helena milionária atendesse a porta, o que um fracassado feito ele teria para oferecer? Ele só tinha dívidas para dividir. Ele chorava em posição fetal na cama de casal vazia. O enigma da minha ascensão torturava ele. Como a mulher quieta que digitava no computador de casa pagava milhares de reais escondidos sem dar na vista. Como ela conseguiu segurar a barra de ser enganada e ainda calcular o troco perfeito em menos de 24 horas?
A resposta era simples: eu era infinitamente superior a ele em intelecto e caráter. Ele se sentia o maior idiota do estado de São Paulo. Ele caiu em uma armadilha que ele mesmo preparou por se achar melhor que os outros. Aquele apartamento amaldiçoado virou a própria sepultura em vida. O corredor cheirava a fracasso. A cozinha cheirava a arrependimento. E o quarto cheirava a traição mal feita. Ele até pesquisou como vender aquele abacaxi para um corretor de imóveis qualquer. Mas o mercado estava em baixa. A dona Sônia não assinaria a venda da parte dela sem fazer um inferno na terra. E o lucro mal pagaria o saldo devedor milionário do banco. Ele estava preso dentro daquela gaiola de tijolos que ele jurou que era um presente dos céus. Cada amanhecer era uma surra na consciência. A briga mental com os próprios demônios não dava trégua. A inveja queimava o peito dele quando lembrava da minha bolsa de grife. A raiva corroía o estômago dele quando lembrava do sorriso da Camila batendo a porta. Ele não era mais ninguém importante. Ele era só mais um cara triste andando de metrô lotado na linha vermelha. E o veneno mais amargo que ele tomava todos os dias era ter a consciência de que a culpa era 100% dele. Ele não podia culpar o governo. Ele não podia culpar a economia. Ele só podia culpar a própria mediocridade. Essa certeza cravava farpas invisíveis na pele dele 24 horas por dia sem parar. Eu nunca soube que os olhos tristes do Tiago cruzaram com os meus naquela tarde em frente ao meu trabalho. E para falar a verdade eu não me importaria em saber. Eu não olho no retrovisor do meu carro. A minha vida anda a 200 km por hora em direção ao sucesso absoluto. Eu me tornei a dona das minhas emoções e do meu dinheiro. Eu aprendi da pior forma que o meu trabalho vale ouro. A minha verdadeira e definitiva vitória na Terra não foi destruir a vida do meu ex-marido maldoso. A minha vitória foi construir um castelo gigantesco para mim mesma com as pedras que ele jogou na minha direção. Fim.